Olá, turma do oitavo ano, meu oitavo ano de ciências, que maravilha, tudo bem com vocês? Pessoal, professor Gutenberg, hoje vocês não vão ver a imagem do professor, vocês só vão escutar, né, o áudio do professor, tá bom? A gente vai fazer esse teste para poder ver se realmente fica aí uma aula mais dinâmica, tá bom? Para que eu possa aprender mais a atenção de vocês, né, nos slides que a gente vai começar a ver a partir de agora, na nossa aula de hoje, né? Pessoal, vamos aí abrir o livro didático de vocês aí na página 31. Vamos acompanhar com o professor, tá certo? Os órgãos do corpo humano, tá? Lembrando que é a nossa primeira parte, essa nossa aula sobre órgãos do corpo humano serão em duas etapas, tá bom? Então, livro acompanhe com o professor a aula de hoje, os órgãos do corpo humano. Bom, gente, eu trouxe primeiro uma figurinha para vocês, falando de alguns dos órgãos. Então, eu trouxe o cérebro, pulmões, coração, fígado, estômago, rins, intestino grosso e intestino delgado, tá bom? Mas a gente vai seguir aí, ó, né? O que é que o nosso livro didático traz para vocês na primeira etapa? Olha assim, olha aí, pessoal. Assim como as células podem se associar, né, e formar tecidos, estes também se agrupam formando estruturas complexas, que são os nossos órgãos. Em nosso corpo existem vários órgãos, funções específicas. Cada um deles é formado por, pelo menos, dois tipos de tecidos. Os órgãos, geralmente, apresentam um formato característico que permite seu reconhecimento, mesmo sem o auxílio de microscópio. Então, o esquema a seguir, né, a gente vai ver aí como está sendo representado essa estrutura, né, de órgãos do corpo humano. A gente vai ver aí o intestino delgado, como está no livro de vocês, tá bom? Então, eu trouxe uma figura parecida com o livro de vocês, né, que eu vou mostrar aqui através do cursor, da setinha aqui, ó. Acompanhe comigo, estão vendo uma setinha aqui, tá? Então, mostra aqui, tá, o intestino na sua formação do duodeno, aí mostra o intestino grosso e o intestino delgado, tá bom? Trouxe para vocês duas figurinhas a mais, o íleo e o jejum, tá bom? Mas o que é que vai interessar para a gente, tá? É o intestino grosso e o intestino delgado, como a gente mostrou aqui, ok? E ele traz também a formação de tecidos, né? Como seria formado através do tecido. Então eu trouxe para vocês uma figura mais ampliada do que está ali, com mais informações. Mas o que é que interessa para a gente, no momento, é o que está no livro, né? Muscular externa, a camada muscular também aí do tecido epitelial de revestimento, a gente vai ver aí a camada de tecido glandular, ok? Vai ver também aí a do tecido conjuntivo e a gente vai também ver a camada muscular externa. Aí dá para vocês verificar através dessa figura, através desse corte visto aí ao microscópio, tá bom? Então é só de complemento do nosso, ok, gente? Então, continuando. Próximo slide traz para vocês aí, ó. Tem uma perguntinha aí, a quinta pergunta no livro didático de vocês. Cite outros órgãos que formam o corpo humano, tá certo? Então o professor traz a resposta para vocês. Estômago, faringe, laringe, pulmão, coração, encéfalo, entre outros, ok? Bom, gente, o livro didático de vocês, antes de entrar num assunto na página 32, que são os sistemas do corpo humano, o professor está trazendo para vocês um complemento, tá? É muito pouco as informações, né? São poucas as informações que o livro didático está trazendo para vocês sobre os nossos órgãos. Então, vamos trazê-los para vocês aqui, tá certo? Para que vocês possam estudar com o professor todos os órgãos, ok? Então, vamos ver aí, ó. Os órgãos do corpo humano são formados pelo agrupamento dos tecidos, que, por sua vez, são formados pelo agrupamento de células, como nós vimos no nosso livro didático.
para o nosso organismo funcionar de modo integrado, os órgãos do corpo humano constituem um sistema, tá certo? Onde cada um atua de forma específica para desempenhar uma determinada função. É um conjunto de sistemas, né, que vai formar aí o organismo. Então, abaixo, vamos conhecer os principais órgãos do sistema do corpo humano e com eles, né, e como eles atuam no nosso organismo, tá bom? Então, acompanha aí com o professor. Vamos ver aí, ó, principais órgãos do sistema digestório, ok? Os órgãos do sistema digestivo são responsáveis pela absorção dos nutrientes, que é a nossa próxima aula, né? Depois que a gente vê o sistema do corpo humano, a gente vai entrar aí num assunto muito, muito bom que vocês vão gostar, né? Para que a gente possa complementar o nosso estudo no nosso livro didático, que a gente vai estudar alimentos e nutrição. Então, tem tudo a ver sobre o nosso estudo sobre sistema digestório, tá bom? Então, a absorção dos nutrientes que a gente consome, né, vai depender aí realmente do sistema digestivo, auxiliando em todo o processo de digestão, de modo que o que não é aproveitado possa ser descartado pelo organismo, ok? Então, os principais órgãos desse sistema são, a gente vai começar a ver todos eles. Então, vamos começar pela faringe, onde vocês estão vendo aí, ó, essa primeira figurinha, tá aí a faringe. Mas o professor também trouxe para vocês aí, tá certo? Como é composto aí a faringe. Nós temos a nasofaringe, orofaringe e laringofaringe, tá bom? Então está aí a figurinha para vocês. O professor vai trazer para vocês novamente. Acompanha aqui o cursor. Olha aqui, ó, tá certo? A nasofaringe, aqui, ó, a orofaringe e aqui a laringofaringe, tá bom, gente? Então o professor vai sempre trazer aí figurinhas para vocês, tá? Para que vocês possam realmente, caso seja cobrado na nossa avaliação, vocês possam identificá-los, tá bom? Continuando, gente, vamos ver aí, ó, acompanha com o professor, o próximo slide traz aí falando sobre a faringe, que a faringe é um órgão tubular com paredes musculosas que conecta a garganta ao esôfago. Então, a faringe é quem conecta a garganta ao esôfago. Ela é responsável por realizar o quê? A passagem, né, do ar inalado e também dos alimentos ingeridos até outros órgãos do sistema respiratório e digestório, respectivamente. Por isso, a faringe é um órgão comum do sistema digestivo e respiratório. Então, compartilha os dois, tá bom? Vamos falar então do esôfago. Olha só, o esôfago é um órgão também tubular de paredes musculosas, responsável por conduzir, tá, o alimento até o estômago, né? Depois de transportado pela faringe. Vamos vê-lo? Vamos vê-lo? Então tá aí, gente, todo o esôfago. E eu trago também para vocês as partes que compõem, tá certo? Então você tem o esfíncter, né, esofágico, ok, superior. Aí a gente vê também um músculo, né, um músculo importante que faz parte, tá, que é o tirofaríngeo, tá? Tem também o músculo também mais abaixo, que é o cricofaríngeo, ok? Aí vem todo o tubo do esôfago. Tem o tércio superior, o médio e o inferior, até chegar, tá, no esfíncter, que vai justamente soltar para o estômago, tá, o bolo alimentar, ok? Que é o esofágico inferior, tá bom? Seguindo, gente, a gente traz aqui, ó, o estômago. Olha só, o estômago. Então vamos conhecer aí o estômago, porque o estômago possui o formato de uma bolsa, né? Então ele está abaixo do esfíncter que a gente viu do esôfago, tá ok? E está localizado no abdômen, entre o esôfago e o intestino delgado. E é responsável pela digestão parcial dos alimentos,
porque parcial ele começa, mas vai também para o intestino, ok? Transformando o bolo alimentar em quimo, ok? Olha uma palavra aí nova para vocês, o quimo, ok? Então tá aí na parte mais vermelha, né? Tipo esse raio-x aí na imagem da telinha de vocês, mas ao lado a gente tem aí as partes do estômago, onde vocês poderão aí ver, né, vindo aí a parte final até o esfíncter, né? O esôfago, aí tem aí o fundo, aí temos a mucosa, aí tem o piloro, tá bom? Aí tem nesse corte aí, né, as camadas de músculo, aí vem até o duodeno e toda essa parte redonda aí, tá? Que é o corpo do estômago, tá bom? Aí quando a gente chega no duodeno, a gente já vai passar para outro órgão, tá bom, gente? Então tá aí a parte anatômica do nosso estômago, ok? Vamos continuar, gente, vamos continuar. Próximo slide vai falar do fígado. O fígado localiza-se também na região, né, do abdômen, né? Agora, só que abaixo do diafragma, tá certo? Então, é o diafragma que vai separar esses órgãos da parte superior da parte inferior, tá? Ele é a maior glândula do nosso corpo humano e desenvolve atividade tanto endócrina como exócrina. Nós vamos estudar, tá bom? Nós vamos estudar. É responsável por armazenar e filtrar substâncias, ok? Além de sintetizar gordura e produzir a bile, tá bom? Isso é o que é interessante para a gente saber dessa principal função do nosso fígado, tá? Então, ó, armazenar e filtrar substâncias, além de sintetizar o quê? Gordura e vai produzir a bile. Então, tá aí, você vê na parte aí, tipo um raio-x, ok? O nosso fígado, ok? E do lado você vê aí a parte anatômica, você vê tanto a veia aorta, né? Como a gente vê também aí, ó, a gente vê a veia cava, tá? Então, uma, né, é sangue venoso e a outra sangue arterial, tá? Então, quando se fala de artéria, a gente fala da aorta. Quando a gente fala de veia, a gente fala da veia cava, tá bom? Que ela está aí toda, né, no nosso fígado, tá? Então, a gente tem aí a artéria hepática, tá? Temos aí a veia porta. Aí, olha a vesícula biliar aí, ok? E o ducto biliar, né? Que, como a gente falou, né, na produção da bile. Tá bom, gente? Tem a vesícula biliar que vai produzir a bile. E ela é lançada através de um ducto chamado ducto biliar. Ficou bem claro aí, gente? Bem explicado? Então, podemos seguir? Podemos seguir? Então, vamos seguir com o novo slide. Então, nós vamos ver aí os nossos intestinos, que nós já vimos aí anterior, né, um pouquinho, mas não destacamos. Vamos destacá-los agora. Nós vamos falar aí, ó, que no corpo humano é nos intestinos que ocorre a absorção de água e também de nutrientes durante o processo digestivo. Vimos que a gente começa no estômago, mas ele vai terminar nos intestinos, ok, gente? Eles são divididos em dois tipos, como nós vimos anteriormente, que é o intestino delgado e o intestino grosso. O intestino delgado, presta atenção aí, ó, gente, é um órgão tubular localizado entre o estômago e o intestino grosso, ok? Ele é responsável pela absorção, tá, de nutrientes, que vai dividir ele aí em três partes, tá bom? É o duodeno, o jejuno e o íleo. A gente viu lá. E o grosso, gente, que também é um órgão tubular que é responsável aí pela absorção de água e vai também fazer um armazenamento e eliminação dos resíduos sólidos. Aí ele divide em que partes? Também são três, que é o seco, cólon e reto, ok? O reto é a parte final até ser eliminado aí todo esse bolo alimentar, tá? Todo o quimo, ok, gente? Continuando, vamos ver aí toda a parte anatômica, tá? Então,
vocês estão vendo aí e procurem memorizar, procurem aprender, tá certo? E separar. Então, observe aonde está o duodeno, olha só. Observa quem é o intestino delgado e observa quem é o intestino grosso. E cada uma das suas partes, tá bom? Olha o cólon, gente. Olha o reto e o ânus, ok? Olha o seco que o professor falou. Olha o jejum e olha o íleo, ok? Tá bom? E tem aí a parte onde é eliminado, tá certo? Quando não se aproveita mais, quando não se absorve mais, tá? É eliminado pelo ânus, tá certo? Continuando, gente, vamos lá, vamos continuar com o nosso próximo slide. Hoje só a voz, só o áudio do professor. Vamos ver a laringe, né? Que vamos ver os principais órgãos que compõem o sistema respiratório, começando aí, tá certo? Falando o seguinte, que os órgãos do sistema respiratório são responsáveis pelo processo de respiração. Se é respiratório, só pode ser respiração. Ou seja, na absorção do oxigênio. E a gente vai eliminar quem? O CO2, o gás carbônico, né? Que é retirado das células, porque ele é tóxico, ele faz mal para o nosso corpo. E quais são os principais órgãos desse sistema, gente? Começando pela laringe. A laringe é o principal órgão da fala, uma vez que agregam, né, as cordas vocais. A gente vai ver aqui uma figurinha, tá bom? Está localizada onde? No nosso pescoço, entre a faringe e a traqueia. Vamos ver aí daqui a pouquinho a imagem. Ela recebe o ar vindo da faringe e evita que também os alimentos passem para a traqueia, né? Porque por isso que às vezes a gente se engasga, né? Por meio da epiglote, ok? É que ele vai se fechar no movimento da deglutição. Na hora que a gente vai engolir, né? A gente vai passar o alimento para o nosso esôfago, que vai até o estômago, ok? Então, como o professor prometeu, está aí, ó, no pescoço. Estão vendo aí essa espécie de raio-x, né, do corpo humano? Você está vendo aí a laringe. Então, a laringe normal, a gente está vendo ali a epiglote, que abre e fecha, e olha as cordas vocais, como o professor falou, ok? E aí do lado você está vendo aí, né, a laringe, que é a nossa caixa de voz, você está vendo aí o esôfago, tá certo? Está vendo aí a traqueia, ok? Que a gente também vai estudar a traqueia, que vai levar o ar, né? E está vendo aí a nossa epiglote, né? Que aí na figurinha a gente vê as cordas vocais. Ok, gente? Procurem ver e aprender, procura memorizar, gente. Repetindo, são figuras que podem ser, né, perguntadas a vocês em avaliação, tá bom? Continuando o próximo slide, gente. Próximo slide, o professor traz, como falou, a traqueia, tá certo? Olha a traqueia aí até os pulmões, vindo da laringe, toda a traqueia até chegar aos brônquios. Então tá aí todo esse tubo é a nossa traqueia, tá bom? Vamos ver também os brônquios, claro que a gente também vai, mas antes dos brônquios vamos falar sobre a nossa traqueia, que é um órgão tubular oco composto por anéis cartilaginosos. Está localizado entre a laringe e os brônquios. E qual é a função? É aquecer, é umidificar, é filtrar o ar e assim conduzi-lo até os nossos pulmões. Ficou bem claro, gente? É importante. Olha só, deixa eu só dar uma advertência, digamos assim. Como esses assuntos não estão no nosso livro didático, é interessante vocês copiarem no caderno de matéria de vocês. É muito simples, é só dar uma pausa. Dá uma pausa e copia, ok, gente? Para que vocês possam estudar posteriormente. Continuando, gente, vamos lá. Vamos ver aí o nosso próximo órgão. Vamos ver os pulmões, ok? Tá aí, ó, o pulmão aí nesse raio-x, ok? O corpo humano é composto por dois pulmões, que apresentam formato piramidal, consistência esponjosa e estão localizados na caixa torácica. Ele é responsável pela troca de gases,
né, de forma que o sangue seja oxigenado e aí vai eliminar o gás carbônico, né, nos nossos alvéolos pulmonares. Nós vamos estudar depois, tá bom? Continuando, gente, vamos ver aqui, ó, tá aí todo o nosso pulmão, ok? Desde a laringe, traqueia, aí a gente vai ter, né, o lobo superior direito e o esquerdo. Aí vem toda a árvore brônquica, tem os brônquios, tá certo? Toda essa ramificação. Olha a pleura, né? Muita gente fala, eita, pleura, né? E tem também aí alguns filmes, como tá passando aí, né? Hollywood, né? Um filme engraçado, né? Uma série engraçada na Globo, né? Que fala muito da pleura. Então, para quem não sabe, onde está a pleura? No nosso pulmão, tá bom? Então tá aí o nosso diafragma, como eu falei, que é todo, né, todo esse músculo aí que vai separar os órgãos superiores dos órgãos inferiores, tá bom? Continuando, gente, vamos continuar. Vamos ver aqui, ó. Eu falei que a gente ia ver os brônquios. Então, olha só, toda essa ramificação aí são os brônquios, ok? Visto aí tipo um raio-x, como o professor vem falando desde o início da aula. Bom, os brônquios, né, são dois órgãos tubulares que ligam a traqueia aos pulmões. Eles se ramificam em tubos cada vez menores, chamados de bronquíolos, ok? E a função dos brônquios qual é? É levar o ar para os pulmões. Ficou bem claro, gente? Qual é a função dos brônquios, gente? Qual é a função? Levar o ar para os pulmões. Muito bem, gente. Continuando, vamos ver aí, ó, toda essa parte anatômica, tá bom? Para vocês não esquecer. Olha o brônquio primário esquerdo, olha o direito, olha a traqueia, olha os brônquios secundários, os terciários e os bronquíolos, tá bom? Isso aí é para que vocês não se esqueçam. Continuando, vamos ver aqui. Vamos ver o próximo. O próximo está aí na telinha de vocês. Olha aí, principais órgãos do sistema endócrino. A gente falou do sistema endócrino e do exócrino, né? Vamos ver o sistema endócrino, ok? Os órgãos do sistema endócrino são responsáveis pela produção dos hormônios, que por sua vez são lançados aonde? Na nossa corrente sanguínea, no nosso sangue, para atingir quem? Né? Os órgãos-alvo, tá? E quais são esses principais órgãos, né, desse sistema endócrino? Quais são? Nós vamos ver a hipófise. Fica onde a hipófise? Vamos ver aí nesse raio-x. Olha aí, ó, de vermelho a hipófise. Está aí, ó, na nossa cabeça, tá bom? Muito importante esse órgão, tá bom, gente? Olha, a hipófise é uma glândula pituitária ou glândula mestre. É uma pequena glândula localizada no nosso cérebro. Ela é responsável pela produção dos hormônios, tá bom? Que vai haver aí uma regulação, né? Tipo, um exemplo, né, dos ciclos sexuais, né? E do controle também da atividade justamente de outras glândulas. Por isso que é o principal, tá bom, gente? Então, vamos lá. Continuando, nós vamos ver aí, ó, outro que é a tireoide, tá bom, gente? Muita gente aí, alguns parentes, né, tiveram algum problema de hipotireoidismo, tá certo? Então, a tireoide, né, ela também tem algumas doenças associadas, mas que não é o nosso caso a gente estudar agora, tá bom? Então, mas vamos ver aí, ó, vamos falar da tireoide, né, que a tireoide também é uma glândula, né, em forma aí já de borboleta. Ela é situada onde? Na região do nosso pescoço, tá? É uma das maiores glândulas do nosso corpo humano. Ela apresenta importantes funções no organismo. Por quê? Porque ela regula, né, o nosso crescimento. Então, tem pessoas, né, que têm problema, né, de desenvolvimento, ok? Então, também na questão da fertilidade, né, os ciclos menstruais e controle emocional, tá certo? E às vezes você vê algumas pessoas, né, com problemas nessas áreas aí,
Então, olha como é importante a gente conhecer todos os nossos órgãos, tá bom? Então, vamos continuar. Vamos falar das paratireoides, ok? Olha onde ficam também, tá certo? Então, tá aí o raio-x das paratireoides. As paratireoides são 4 pequenas glândulas localizadas, né, justamente ao redor da tireoide. E as funções? Olha, regulação, né, ela regula a quantidade de cálcio no sangue e também a produção de hormônios, ok, gente? Ok? Continuando, a gente vai falar aí de outra. Nós vamos falar, tá? Das suprarrenais, ok? Tá aí no raio-x as glândulas suprarrenais. Então vamos falar delas aqui, olha só. As glândulas suprarrenais, tá certo? Ou adrenais, são formadas pelo córtex e a medula. Elas estão localizadas acima dos rins, né? E a sua principal função é a produção e liberação de hormônios também, ok? Então, vamos falar aí de outra que é muito importante e eu posso dizer para vocês que também, né, causa uma série de doenças. Muitas pessoas na família, né, sofrem, né, de doenças como a diabetes, ok? Vamos ver aí os pâncreas, ok? Vamos lá, vamos falar dos pâncreas. O pâncreas, tá? Não é no plural, é no singular, desculpa aí. O pâncreas é uma glândula mista responsável pela produção de hormônio, né, no sistema endócrino, ok? E o suco pancreático, que é associado ao sistema digestivo, tá bom? Não vou me aprofundar mais sobre o pâncreas, não é o momento ainda, tá bom? Mas a gente vai falar mais posteriormente sobre o pâncreas, tá bom? Bom, gente, essa primeira etapa a gente para aqui, tá certo? Vou me despedindo de vocês. Anotem novamente, eu peço a vocês no caderno essas informações, porque posteriormente a gente vai ter uma complementação, tá bom? Um forte abraço para vocês e até a próxima aula, pessoal!